Ora, já todos deduziram, ou pelo menos tiveram o sinal, de que hoje falamos no Espírito Santo. Ali o nosso pequeno cartaz diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. É isso que pretendemos hoje. Não pelas minhas palavras, mas pelas palavras que o Espírito Santo nos quer dizer, nos quer iluminar. O prefácio já foi dito, já foi aqui expresso que o Espírito Santo é a vida, o Espírito Santo é o amor de Deus no meio de nós. Aliás, prefácio e conclusão, portanto também poderemos tirar daí essa conclusão. No fundo é isso que o meu ensinamento, ou as minhas palavras, vão tentar traduzir. Por exemplo, ainda hoje tivemos uma coisa importante a preparar. Tivemos que preparar o nosso almoço. Nós precisamos de vida, precisamos nos alimentar, precisamos nos sentar à mesa, de conviver, precisamos de partilhar. Por isso, até fizemos um almoço partilhado, ou vamos fazer um almoço partilhado, foi preparado já. Tivemos esse cuidado. Também não podemos passar sem comer. A nossa vida é composta fisicamente e espiritualmente. Portanto, fisicamente precisamos de comer também. E precisamos do Espírito Santo, em especial, para nos alimentar na vida espiritual. Mas, falando em refeições, Jesus começou a sua vida pública e anúncio da boa nova do reino com o primeiro milagre numa refeição. Ele estava nas bodas de Caná. E também ouvimos já há poucos dias, e vamos ouvindo nas liturgias, que a sua partida deste mundo, já depois de ressuscitado, é precedida de uma refeição. Os discípulos estavam reunidos quando Jesus, o ressuscitado, aparece e depois, passado alguns momentos, Jesus ascende ao céu. Então, também podemos acrescentar a estes dois episódios mais um outro de uma refeição importante, foi a última ceia, onde Jesus também aproveitou para despedir dos seus discípulos antes da sua paixão e morte e ressurreição. Então, por que será que Jesus quis aproveitar os momentos das refeições para aqueles momentos chaves da sua vida? E nele, em Jesus Cristo, podemos ver o exemplo que nos serve para tudo, para a nossa vida do dia a dia, serve-nos para tudo. Portanto, é Ele que dá o sentido à nossa vida. Através dele conseguimos saber quem somos, o que somos, de onde viemos e para onde vimos, conseguimos conhecer o caminho que nos leva. Portanto, podemos procurar nas suas palavras, nos seus gestos, como estes das refeições, e em todas as suas obras, o sentido que elas têm, o sentido que têm para a nossa vida, para a compreensão do nosso modo de agir, do nosso modo de atuar, no fundo, para a nossa plena realização, que é isso que se pretende também, é isso que Deus pretende, é uma plena realização nossa. E as refeições de Jesus, não só estas como outras que Ele teve ao longo da sua vida, com pecadores, etc., serve exatamente para extrairmos delas algo para a nossa vida útil. Por isso Ele quis começar a sua vida pública com uma refeição e terminou quase com uma refeição. A última ceia, muito importante também, com uma refeição. Portanto, Jesus era um ser humano como nós. E sabemos que essas refeições, e as refeições que nós por vezes temos, servem-nos como momentos de alegria, de partilha, de convívio, momentos de festa. Reunimos-nos nas festas de aniversários e muitas outras. E, no fundo, servem para partilharmos também ideias e amizades.
E Jesus, como humano, em todos os seus sentimentos, serviu-se destas circunstâncias, do modo de vida dos seus companheiros, daqueles que andavam com ele, do modo de vida das pessoas daquela época. Serviu-se das tradições que existiam na altura. Ele foi a um casamento, era tradição fazer-se uma festa, beber-se vinho, etc. Ele serviu-se disso. E, portanto, ele serve-se dos elementos da natureza, daquilo que temos. Serve-se daquilo que o homem necessita para viver neste mundo. E, nomeadamente, naquelas refeições, como o homem precisava de comer e de beber, e também ele próprio gostava. Ele gostava de comer e de beber. Bom vinho, certamente, tanto mais que transformou a água num bom vinho. E ele aproveitou tudo isso para os seus ensinamentos. Portanto, podemos verificar que nas refeições de Jesus há uma coerência sempre com a sua pregação. Ao longo daquilo que conhecemos, da sua vida, de pregação, as refeições que surgem relacionam-se sempre com a sua pregação, com a sua mensagem. Se a demonstração do que o nosso grandioso e poderoso Pai são essas refeições, Ele quis, o nosso Cristo, nosso irmão, quis então fazer a demonstração daquilo que é o Pai. Quis sentar-se à mesa com os pobres e com os pecadores. Nosso Rei, grande Rei, não se importou de sentar à mesa com os pobres e com os pecadores. E, mais ainda, como na última ceia, Ele mostrou que está pronto para servir. Quis lavar os pés aos discípulos, servindo-os. E estas refeições também simbolizam e antecipam a realidade do grande banquete, o grande banquete dos filhos pródigos. Portanto, assim, o reino que temos, o reino que Cristo nos deu, além de ser uma promessa para o futuro, prometeu-nos esse reino para o futuro, esse reino passa a ser uma realidade no meio de nós. Foi antecipada por Ele sob o sinal das refeições. Refeições festivas. Normalmente as refeições eram festivas e podem ser e devem. E nas bodas de Caná, Ele começa por apresentar o seu programa. O programa da sua vida, o programa da sua pregação. E o programa é trazer a relação entre Deus e homem o vinho da alegria. O vinho do amor e da festa. É este o programa que Jesus anuncia naquele momento de início da sua pregação. Anuncia e depois vai cumprir-se sempre ao longo da sua vida. Que é também a doação total do seu amor. Portanto, como sabemos, Jesus veio revelar-nos o Pai. Jesus, humano e divino, revelou-nos Deus, o Pai bondoso, o Pai eterno, que pretende realizar o banquete com os seus filhos. E Jesus toma água, aquela água natural, que é a água da nossa vida, que são as nossas alegrias, os nossos amores, as nossas conquistas humanas, mas também aquela água são os nossos desaires, as nossas tristezas, os nossos tédios e mesmo os nossos pecados. E transforma tudo isso, transforma essa água num vinho novo. Em vinho do reino que dá alegria e felicidade. É esse o vinho que Jesus veio trazer, o vinho do amor de Deus. Que produz alegria, como o vinho natural que temos, produz alegria, desde que não seja também bebida em demasia, e que nos leva à festa do encontro com o Pai e com os nossos irmãos.
Jesus quis dizer nesse primeiro milagre, naquele banquete de casamento, que o reino de Deus, que com ele se ia manifestar, é o reino da alegria e da festa. É o reino dos tristes. E quem começa a participar nesse reino, pode ser já neste mundo, e pode e deve ser já. Ele veio para isso, para participar já do reino de Deus. Quem começa a participar no reino de Deus, entra logo no banquete e na alegria do Senhor. A última ceia, uma ceia especial, mas não é isolada das outras refeições de Jesus. Essa tem um significado especial. É a sua despedida antes da sua morte terrena. E ele dá naquela ceia o sentido de resumo da sua vida, que é o sentido de esperança. Apesar da morte, que se aproximava a ser o caminho das trevas, da angústia, da tristeza, a morte é caminho para a vida. E Jesus, até na última ceia, não se importou de se sentar à mesa até com o seu traidor. E além de comunicar a angústia e o sofrimento porque iria passar, ele faz aí a doação pessoal do reino que anunciava. Ele dá já neste momento, naquele momento, dá neste mundo, naquela época, deu logo, dá a comunhão do reino, dá a comunhão da vida do reino aos seus discípulos. E deu também como promessa para o futuro, para todos nós, para todos os que hão de vir, e todos os que participarem no memorial dessa última ceia, da sua paixão e morte e ressurreição, participam na vida do reino, participam no grande banquete. Também aí, sendo ele a personificação do reino, era ele a pessoa personificava esse reino, o reino de Deus, através dos seus gestos, das suas palavras, ele aí explicita o que é ser membro do reino. É preciso ser um servidor. Naquele gesto de amor, no gesto de lava-pés. E esse gesto é não só um gesto de humildade e de serviço, como é também a indicação de que quem for lavado pelo Senhor, quem cear com Ele, terá comunhão e participação na sua pessoa e na sua sorte. Vejamos o que Ele disse: se não te lavar os pés, não terás parte comigo. João 13, 8. Consequentemente, essa pessoa a quem ele não lava os pés, não tem participação no banquete do reino. Portanto, este lavar de pés é o lavar da nossa vida. Também sabemos que naquele momento ele aproveitou para instituir a Eucaristia, que é o memorial da paixão, morte e ressurreição. E aproveitou para transmitir aos seus discípulos uma grande mensagem. Podemos ver em João 14, 15, 17. O Senhor diz: se me amais, observareis os meus mandamentos. E rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito, para que convosco permaneça para sempre. O Espírito da Verdade. O outro momento, que é a despedida de Jesus antes da Ascensão, também efetuado durante uma refeição, ele, o ressuscitado, diz:
mas ides receber uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judeia e Samaria e até aos confins do mundo. Atos 1:8. Portanto, Jesus anuncia assim a vinda do Espírito Santo, o Espírito Santo que havia de recordar tudo o que ele disse, ensinar todas as coisas e dar a força para testemunhar. Até ali, durante a vida de Jesus, Jesus revelou tudo o que o Pai lhe indicou. Para os que estavam com ele naqueles momentos e para todos os que haveriam de percorrer os caminhos deste mundo. E ele queria ainda a expectativa e o momento mais interessante. Naquele momento último. Ele quis alimentar a esperança de todos os que hão de vir, de todos os que não ouviram nem assistiram às suas obras naquela altura. Portanto, ele veio, mas quis alimentar a esperança de todos nós e de todos aqueles que estão de vir. Ele promete que vem o Consolador para ficar connosco até ao fim dos tempos. No caso destas afirmações, em momentos-chave da vida de Jesus, como sejam no início do anúncio do reino, no fim da sua vida terrena, antes da sua partida para o Pai, podemos verificar que Jesus representa, que é representante do Pai, esse Jesus que senta-se à mesa com os pobres e com os pecadores. Ele quer partilhar, como ser humano que era, como nós, e quer dar e quer comer do pão ganho com sangue, suor e lágrimas. Ele quer partilhar o pão vivo que mata a fome e a água viva que mata a sede para sempre. Ele quer amar e ser amado. Quer encher odres novos com vinho novo, aquele vinho que embriaga de amor e de alegria. E até promete que não nos vai deixar sós a navegar neste mar de tormentas, nem permitirá que o amor de Deus se limite a que fiquemos a amar um Deus distante, como no Antigo Testamento, aquele Deus a quem os homens não se poderiam aproximar. Ele parte, mas quer partilhar o mesmo Espírito, que é o seu Espírito e o Espírito do Pai. Garantindo a nós, garantindo ao ser humano, que apesar das limitações que temos, das limitações humanas, o ser humano pode amar a Deus e os seus irmãos, filhos do mesmo Pai, pode ser amado por Deus uno e trino, por intermédio do seu Espírito, o Deus conosco. Voltando ainda às refeições de Jesus, poderíamos dizer que a Eucaristia, que é o marco final de Jesus e finalizador da sua existência terrena, é o ponto inicial e ponto de apoio da existência da Igreja. A missão de anúncio do Evangelho e a revelação do Pai foi cumprida por Jesus com a sua vida, com a sua obra, cumprida com a sua morte e com a sua ressurreição. No entanto, alguns momentos da vida de Jesus dão a entender que a obra de Deus não estaria ainda concluída, mesmo após a ressurreição e a ascensão. Vejamos. Na última ceia, Jesus diz:
em João 14, 15 a 26. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para estar convosco para sempre. Depois diz ainda: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinar-vos-á todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Portanto, Jesus indica que não estava tudo terminado, que a vida ia continuar. Ia continuar depois da sua morte e ressurreição, e que a obra de Deus também iria continuar. O Pai dará outro Consolador para não ficarmos sós. E diz ainda: mas quando vier o Consolador, vos hei de enviar da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, Ele testificará de mim. E vós também testificais, pois estivestes comigo desde o princípio. Contudo, digo-vos a verdade. Convém-nos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. E se eu for, enviar-vos-ei. Quando vier o Espírito da verdade, Ele guiar-vos-á para a verdade total, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciar-vos-á o que há de vir. Ele glorificar-me-á, porque há de receber do que é meu, para vos-lo anunciar. Tudo isto é no Evangelho de São João, capítulo 15, 16. Portanto, Jesus anuncia um outro momento, um momento importante, que é a glorificação do seu nome, que é a glória de Deus. Quando parte para o Pai, não vai sem antes indicar aos seus discípulos como deviam continuar a sua missão universal. Ele diz-lhes: ide, pois, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a cumprir tudo quanto vos tenho mandado. E eu estarei sempre convosco até ao fim do mundo. Mateus 28, 19, 20. Aqui, como vemos, Jesus dá orientações aos seus discípulos, mas dá-as com uma garantia. Uma garantia que mantém firme a esperança. Diz: e eu estarei sempre convosco até ao fim do mundo. Verificamos então que a obra de Jesus indica que a obra de Deus não estava completa. Sabemos que Jesus, o Filho de Deus, dá a conhecer o Pai. Deu a conhecê-lo como ser humano e divino. Sabemos que a ressurreição mostra com clareza a natureza divina desse Jesus Cristo. Ela é a transfiguração definitiva que mostra Jesus como Filho amado do Pai. É a plenitude da encarnação e o ponto em que a revelação de Deus se torna plena. Na ressurreição, o divino torna-se devidamente revelado em Jesus Cristo. Podemos afirmar assim que a ressurreição é o culminar da história da salvação. É a revelação de Deus ao homem. A revelação
e a história da salvação. É isso. Deus quis se revelar ao homem e a ressurreição é o culminar dessa revelação. Mas o Pentecostes, segundo as palavras de Jesus, na última ceia, é algo mais. É o culminar de todas as obras de Deus. É aí que resplandece a glória de Deus. Como diz o beato João Paulo II, na carta encíclica Dominum et Vivificantem, número 7, ele diz: por isso, no Espírito Santo Paráclito, o qual continua incessantemente no mistério e na atividade da Igreja, a presença histórica do Redentor sobre a terra e a sua obra salvífica, resplandece a glória de Cristo, como atestam as palavras de São João que vêm a seguir. Ele, e isto é o Espírito, glorificar-me-á, porque receberá do que é meu para vos anunciar. Esta é a glória de Deus. Glorificar o Filho, glorificando-nos todos a nós no Filho. Jesus deu a conhecer Deus ao homem na sua pessoa. Antes, Deus já existia no Antigo Testamento, antes, desde o princípio dos tempos. E Deus atuava já no meio dos homens. Mas o ser humano, com as limitações que tinha, porque o ser humano não é divino, o ser humano não conseguia ver Deus. Em Jesus Cristo, humano e divino, torna-se possível conhecer e ver Deus. É a capacidade que o homem tem de ver Deus. É em Jesus Cristo. Também o Espírito de Deus já estava presente no mundo antes da vinda de Jesus e antes do Pentecostes, com os seus dons e com o seu poder. Mas em Jesus Cristo, Ele passa a estar connosco de forma pessoal. E fica connosco. Já não em pessoa, mas em espírito. Assim, passamos a ter conhecimento não só de Jesus, mas também de toda a Trindade. Passamos a ter conhecimento de Deus Pai, no Espírito Santo. Passamos a ter conhecimento do Filho, que é o Espírito do Filho e do Pai, no Espírito Santo. Passamos a ter conhecimento da Trindade. E o que é esta Trindade? A Trindade é o amor de Deus. Esta ligação entre o Pai e o Filho, com o mesmo Espírito. Nessa ligação conhecemos o amor de Deus. E deu-nos, então, Jesus Cristo deu-nos a conhecer, através do seu Espírito, através do Espírito Santo, que fica connosco, dá-nos a conhecer o amor de Deus. O Espírito Santo é o amor de Deus que, como humanos, podemos, então, desde já, aceder e partilhar. Porque é o Espírito de Cristo. E o Cristo disse que só em Cristo temos acesso ao Pai. Então a frase dos Atos dos Apóstolos diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo, em Atos 2:4. Esta frase, o que é que pode significar? Só pode significar que todos ficaram cheios do amor de Deus. Os apóstolos, após a ressurreição de Jesus, acreditaram naquele Jesus, seu mestre. E acreditaram, depois da ressurreição, que ele era o Filho de Deus. Mas mesmo assim continuaram receosos. Naquela altura eles estavam cheios de medo e continuaram. Reuniam-se às escondidas, apesar de acreditarem que aquele era o Filho de Deus, que o seu mestre era o Filho de Deus. Mas só no Pentecostes é que sentiram a verdadeira experiência do amor de Deus. Aquele amor que os envolveu ao ponto de quem os via e ouvia
dizer que estavam embriagados com vinho doce. Estavam, efetivamente, embriagados com o tal vinho novo. Embriagados com a caridade e amor do Espírito Santo. E claro que, quando surge essa experiência de ser amado por Deus e de amar Deus em simultâneo, imperiosamente, em qualquer um notamos logo que algo é diferente. Nota-se logo uma maneira diferente de agir e nota-se logo que aquele ser é diferente quando está envolvido pelo amor de Deus. Foi assim que aconteceu aos apóstolos e é isso que acontece a todos nós, cada um de nós, quando efetivamente se dá o novo Pentecostes. Quando se dá o novo Pentecostes, o ser humano não tem capacidade para aguentar a força do amor de Deus e extravasa, inundando os outros. O Pentecostes ocorreu naquele dia específico com os apóstolos, mas continua a acontecer. Não houve só um Pentecostes. Como diz Jesus Cristo, se o amarmos e guardarmos os seus mandamentos, Ele dar-nos-á o Consolador, que estará sempre connosco. Ele ensinar-nos-á todas as coisas, recordará tudo o que Jesus disse, guiar-nos-á para a verdade total, de modo a podermos ser suas testemunhas, e anunciar-nos-á o que há de vir. Então, resplandece a glória de Cristo, e aí será o coroamento das obras de Deus para a sua glória na Trindade Santa. Também sabemos que sem o Espírito, o que é que seria a Igreja? Aquele acontecimento de Cristo histórico, o acontecimento de Jesus Cristo, perder-se-ia na história. A identidade cristã, a identidade que temos de cristãos, diluir-se-ia e a Igreja transformar-se-ia numa organização sem vida, se não houvesse esse Espírito no meio da Igreja. Jesus confiou ao Espírito a continuidade da sua obra na comunidade cristã. Jesus não é só o ressuscitado. É Senhor que dá a vida. E é o Espírito que dá esse sentido à missão de Jesus. Mas o dar a vida não é como acender uma luz, uma vela, num determinado instante. A doação de vida é contínua. É um amor que se vive e será para sempre. É a vida eterna na comunhão de Deus. É por isso que o Espírito Santo vem depois de Jesus e, graças a Ele, vem para continuar no mundo, mediante a Igreja, a obra da boa nova da salvação. Até que a criação seja glorificada com o Pai e com o Filho e com o Espírito Santo. Então, quando a criação estiver glorificada com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, então sim, estará completa a obra de Deus. Em toda a história bíblica, no Antigo e no Novo Testamento, verifica-se que o Espírito Santo é a força de Deus que se apodera do profeta, do autor ou do intérprete sagrado, para que se disponibilize e se esvazie de si mesmo, deixando que a palavra de Deus se inscreva na sua intimidade.
o culminar dessa história é o caso de Maria. Maria, modelada de forma singular pelo Espírito, que a tornou simples, humilde e terra santa, onde a palavra produziu fruto. Maria recebe a força do Espírito que lhe permite dialogar com Deus Pai, e torna-a capaz de assumir a sua própria vida e dizer: eu quero. E converte-se, assim, em mãe do Filho de Deus. Vivendo com Jesus e em Jesus, até à sua morte e ressurreição, Maria recebe o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, no Pentecostes da Igreja. Ali, ela que já tinha sido repleta do Espírito Santo, não há dúvidas sobre isso, ela ali recebe o Espírito da nova comunhão, que a vincula ao povo novo do Senhor, ao povo novo glorificado. Maria entra e faz parte da glória de Deus. Maria pertence à nossa própria humanidade, à nossa condição humana, uma criatura deste mundo, mas é aquela que teve relações privilegiadas com o Pai, com o Filho e com o Espírito, como nós não tivemos. Realizando-se como pessoa e dentro do espaço trinitário, dentro da Trindade. Maria é a primeira pessoa da história a participar na glória de Deus. A primeira pessoa humana. E ela pode apresentar-se como cume da história e centro da Igreja. Foi graças ao seu sim e com o Espírito Santo que a obra de Deus se realizou. É fruto das suas qualidades de mãe que ela é a alma inspiradora da comunidade dos crentes, como mãe. Pois Mãe Maria está atenta e preocupa-se para que nada falte na mesa do Senhor, como aconteceu nas bodas de Caná. Maria, cheia do Espírito Santo, mergulhada no amor de Deus, é a nossa Paráclita. É consoladora dos aflitos e advogada dos pecadores, seus filhos. Também com ela e com o Espírito Santo podemos nós fazer parte daquele coro que glorifica o seu Filho e que dá glória a Deus. Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei o meu Senhor. Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei o meu Senhor. Concluindo, a missão de Jesus de anúncio do Evangelho, instauração do reino de Deus e revelação do Pai foi cumprida com Ele próprio. Mas é necessário continuar a divulgação da sua mensagem e dar a conhecê-lo para que se tenha acesso ao Pai, a fim de que haja salvação e glória de Deus. E cabe-nos a nós essa função, com a força do Espírito Santo, que ensina todas as coisas e nos recorda tudo o que Jesus disse. Meus amigos, a vida é para se viver.
não é para a deixarmos abalar. É para sentir. E só se sente quem vive. E o melhor que podemos desfrutar da vida é sentirmos pessoalmente amados por Deus. Para sentir esse amor, temos que fazer a experiência de nos deixarmos amar e de amar em simultâneo. Porque só há vivência de amor quando o amor é recíproco. Contudo, as nossas capacidades são fracas. As capacidades que temos como seres humanos podem ser pequenas. Mas consola-nos a certeza de que Deus faz acontecer o Pentecostes. Faz acontecer vários Pentecostes. E torna-nos capazes de amá-lo, tanto mais quando se vive e se experimenta o seu amor. Como conclusão prática para a nossa vida, o que importa também é isso, temos que ter conclusões práticas, não podemos viver nas nuvens. Também verificamos que não basta ter fé. Acompanhar Jesus Cristo e conhecer Deus. Como os apóstolos, embora conhecer já implique vivenciar. Mas é preciso mais. É preciso uma experiência real e transformante do amor de Deus. O ter fé, dizer que se acredita, acredito no Deus. Eu conheço, sim Senhor, Jesus Cristo, Deus, etc. Por vezes não chega. É preciso essa experiência real e transformante do amor de Deus. É necessário sentir, como seres humanos que somos, sentimos o que é quente, o que é frio, o que é bom, o que é mau. É necessário sentir o amor com que Deus, Pai, nos ama e que nos torna capazes de o amar e de amar o próximo. Nós, ao jeito de Jesus, temos que partilhar refeições com Jesus. Temos que aceitar o seu convite para o banquete. Também convidá-lo a sentar-se à mesa connosco. E, nesses momentos de refeições, estar atento à efusão do Espírito Santo. Como Maria, atenta naquele momento das bodas de Caná. Maria estava atenta. Podemos também cantar o canto 96. Sentados. Mas sempre a continuar. Podem-se. Sim, para aliviar um bocadinho, podem-se levantar. Para estar sempre sentados. Também faz bem. Exame, Senhor, com teu Espírito. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Batiza-me, Senhor.
Ora, este amor de Deus, este receber, este ser, este amar, dar, é o viver em Cristo. É compartilhar os bens, é comer à mesma mesa. E assim alimentados, temos vida. A vida que o Espírito dá, a vida de Cristo, a vida do Pai, a vida do amor trinitário da Trindade Santa. Nos dias de hoje sabemos que querer é relativamente fácil. Amar é um pouco mais difícil, mas é possível. O que é difícil é esperar. Nós somos seres frágeis, que desanimamos e desesperamos facilmente. Mas as tribulações reavivam e produzem esperança. É a esperança que nos dá força para recomeçar depois dos fracassos. Fracassos há sempre, mas é preciso recomeçar. A esperança é que nos salva. E porquê? Temos a promessa salvífica e santificadora do Pai. Com essa esperança, vivemos e salvar-nos-emos. Mas, saciados com vida e em festa, cheios do Espírito Santo, cheios do amor de Deus, poderemos extravasar e envolver o próximo na mesma paixão de amor. Poderemos comungar da própria vida de Cristo e num só e mesmo Espírito fazer parte do reino. Reino que já está no meio de nós. E assim poderemos participar na glória de Deus. Além das refeições de que falámos, da vida de Jesus, temos fé e esperança de que haverá um grande banquete. É um grande momento-chave também da vida em Deus, da vida do reino. Nesse reino, prepara-se mais uma refeição para a qual Maria, Jesus e os seus estão convidados. Deus prometeu e tem preparado um grande banquete para todos os seus filhos pródigos, que somos nós. Animados com o Espírito Santo, nós vivemos e esperamos por esse grande momento. Eu navegarei no oceano do Espírito, e a minha rodarei ao Deus do teu amor. 88. Oceano do Espírito.
podemos terminar com um hino conhecido de há séculos, que é o Veni Creator Spiritus. Foi um hino composto no século IX. Em latim, mas temos uma tradução. Hino que serve de oração ao nosso espírito, ao Espírito de Jesus Cristo, ao nosso Espírito Santo, Espírito que vive connosco e que nos vivifica, que nos dá a esperança do tal grande banquete onde estaremos para glorificar a Deus. Vem ao Espírito Criador, visita as tuas almas. Enche da suprema graça os corações que criaste. Tu és o dito Paráclito, altíssimo dom de Deus, fonte viva, fogo, caridade e unção espiritual. Tu, dador dos 7 dons, dedo da direita paterna, tu, solene promessa do Pai, que inspiras as palavras, acende a luz nos sentidos, infunde o amor nos corações, fortalece para sempre o que no nosso corpo é enfermo. Afasta o inimigo, dá a paz sem demora, e assim, guiados por ti, evitaremos o mal. Por ti, descobramos o Pai, e também o Filho conheçamos. Em ti, Espírito de ambos, acreditemos por todo o sempre. Glória seja dada a Deus Pai e ao Filho, que da morte ressuscitou, e ao Paráclito pelos séculos dos séculos. Amém.